O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alterou a própria decisão e liberou uma campanha publicitária do governo federal sobre os 200 anos da independência do país. Nolan Robertos, ao vivo de Brasília, com as informações. Depois a gente vem para a análise. Boa noite, Nolan. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. William, nessa primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele tinha proibido que o governo federal fizesse essa campanha em alusão aos 200 anos de independência do Brasil, por causa do slogan, que é o seguinte, abre aspas, o futuro escrito em verde e amarelo. Para falar dessa decisão, o ministro disse o seguinte, abre aspas, que o slogan faz plena alusão a pretendentes de determinados cargos públicos, fecha aspas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, William, recebeu essa notícia enquanto estava dando uma entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, e ele disse durante essa entrevista o seguinte, que decisões absurdas ele não iria cumprir e que considerou essa decisão de Moraes absurdas. Muito bem, horas depois veio uma retificação dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em nota, a assessoria disse o seguinte, que tinha havido um erro no lançamento da decisão no sistema. Então, pode sim o governo fazer essa propaganda em alusão aos 200 anos de independência do Brasil, só que sem assinatura do governo federal. Só podem assinar os ministérios do Turismo, da Defesa e das Relações Exteriores. Nem mesmo a sigla GOV pode ser usada nessa propaganda, viu, William? Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Nolan. Boa noite para você em Brasília. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o computador do Alexandre de Moraes? Tá isso? Disseram hoje que cabeças rolariam ali no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Mas não sabemos, voltamos para o campo da especulação, como estamos a semana inteira em relação a decisões do ministro. O que sabemos é que a primeira decisão provocou uma avalanche. Eu mesma recebi centenas de mensagens Centenas não, exagerei. Algumas mensagens de aliados do presidente... De centenas para algumas, Thaís. Acha um meio aí, vai. Recebi mensagens de aliados do presidente Jair Bolsonaro criticando a decisão. Elas vieram muito em sequência. E aí conversei com bastante gente próxima ao presidente, dizendo que essa decisão da manhã, que depois foi reformada, ela provocaria ainda mais estrago nesse clima de tensão que a gente tem visto desde a terça-feira por conta da operação da Polícia Federal. Caio, esse é um clássico, né? Às vezes, dois fatos completamente desconectados um do outro, colocados perto, criam um terceiro fato político. É o que está acontecendo no caso das comemorações. O mesmo personagem, a cronologia hoje do dia também é surpreendente, porque a decisão é publicada, o presidente Jair Bolsonaro reclama, diz que não vai cumprir, e depois a decisão é retificada. Em se tratando de relação Bolsonaro-Alexandre de Moraes, nunca vi, não me lembro de ter visto essa troca ali dos dois, né? As decisões do Alexandre costumam vir e muitas vezes serem apoiadas pelos seus pares, também não vi outros ministros comentando esse erro. O de hoje, né? O de hoje, que é um erro. Sim, óbvio. Grave. Pode dizer, né, que é um erro material, mas é. É complicado e juntando com o que aconteceu durante a semana também. A semana termina de uma maneira distinta da que terminou a semana passada. Vamos ver quem saiu em defesa do Alexandre de Moraes agora. Hoje, foi um evento com um grupo de empresários, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu o Alexandre de Moraes por essa decisão a qual estamos nos referindo. Não a do comemoração do bicentenário, mas aquela que levou à busca e à pressão contra empresários. Vamos ver o que ele disse. Vamos aguardar, né, todo esse desdobramento. Certamente o ministro Alexandre vai daqui a pouco revelar todos os fundamentos e as investigações estão em curso. A única coisa que eu disse é que há uma brutal incompreensão em relação a essa medida por parte de setores da mídia, argumentando que haveria algum exagero. E estando no Rio de Janeiro, eu lembrei de tudo aquilo que os senhores de quando em vez vivenciam, a violência aí nas operações, nas favelas e tal, com um índice de mortalidade que muitas vezes não se justifica.
e, portanto, obviamente que nós todos queremos que sejam seguidas as pegadas do Estado de Direito, que não haja abusos em relação aos direitos de qualquer cidadão. É essa a nossa expectativa e eu tenho confiança de que o ministro Alexandre se louvou em informações consistentes e que não cometeu nenhum ato abusivo. Certamente isso ficará devidamente esclarecido. Foi um exercício intelectual, um espagato, como se diz, assim, uma abertura grande, aí o arco intelectual que o Gilmar Mendes traçou para dizer não se tolerará nenhum tipo de abuso, abusos policiais contra habitantes de comunidades ou abusos do Supremo contra empresários. Ok, é um esforço intelectual, mas ele também está especulando no fundo, Thaís, porque ele está dizendo, as palavras dele são bem claras, não, haverá indícios. Cadê? William, sigo nessa atuada, né? Todos nós seguimos na atuada de, enquanto esse sigilo não é derrubado, de tentar entender a decisão e principalmente o pedido da Polícia Federal. E aí hoje eu conversei com integrantes do Judiciário, com ministros de tribunais superiores de novo, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, e eu ouvi uma avaliação bastante interessante, muito categórica, dizendo que Alexandre de Moraes não fez isso apenas baseado na reportagem jornalística e que tem elementos, sim, elementos, inclusive, que estão sendo investigados no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, porque lá há uma investigação administrativa e lá também teve quebra de sigilo por conta dos atos do ano passado. Ainda no ano passado, deu-se início a uma investigação. Alexandre de Moraes não era presidente, ele coordenou essa investigação com outros ministros e naquela investigação se avançou também sobre os financiadores do ato. Esse ministro com o qual conversei foi bastante categórico em dizer que sim, Alexandre de Moraes tem os elementos e que eles estão postos, que não são apenas os fatos revelados pelo colunista Guilherme Amado do portal Metrópolis. Gilmar é o decano, ele tem um peso extraordinário entre os seus pares e como voz, quando ele fala, quando vem a público, revela de certa maneira uma preocupação em colocar as coisas no seu lugar. Do jeito que ele tentou colocar a coisa no seu lugar hoje é dizer, não foi tomado apenas por noticiário de imprensa, Raquel. Essa discussão, mesmo quando esse sigilo, desconfio, tá, William, que mesmo quando esse sigilo for levantado, ela não vai se encerrar, porque, supondo, se como estão circulando as informações, o que apareça seja, por exemplo, financiamento para um carro de som de uma passeata onde se teve manifestações antidemocráticas, que foi ônibus para trazer essas pessoas para manifestações, apoios para esse tipo de manifestação. Vai ser um embate jurídico enorme. Esses empresários sabiam, não sabiam que eram manifestações a favor, contra a democracia ou não? Eu acredito que mesmo quando esse sigilo for levantado, não vai ser algo tão concreto como um financiamento para compra de armas para apoiar um golpe. Então a discussão vai continuar. Caio, nós estamos acabando o programa. Só uma nota de bom humor. A Raquel de amarelo, será que ela já está no espírito da comemoração? Sim, está sim. Certamente está. O amarelo é de todos nós, certo? O verde e amarelo é de todos nós. Thaís, muito obrigado. Boa noite. Até segunda aí em Brasília. A Raquel, igualmente. Obrigado. Até segunda. Caio também. Obrigado. Bom fim de semana.